Acesse www.radioregional1300.com.br e ouça através da internet. Rádio Regional, orgulho de ser santocristense. O programa a seguir é de produção independente, sendo de responsabilidade de seus idealizadores. Estamos anunciando pela Rádio Regional Cidade Alerta. Meia hora de entrevistas, debates, comentários, cultura e informação. Produção e apresentação, Bacharel Donato Ainen. 9h mais 31 na terra do homem da terra. A nossa saudação a todos que nos acompanham semanalmente nesta programação. Nós estamos iniciando aqui mais um programa Cidade Alerta pela Rádio Regional de Santo Cristo, deste sábado, dia 1º de maio de 2021. Feriado nacional, Dia do Trabalho. Em Santo Cristo e na região, o tempo é bom. E nós estamos falando da cidade de Santo Cristo, da terra, do homem da terra. Cidade Alerta, ano 33. Continuamos torcendo para que cada brasileiro cumpra a Constituição e as leis do país. Só assim nós seremos uma nação forte e pujante. Nos trabalhos técnicos, Andressa Bilhalva. As atrações da programação de hoje. Os imigrantes alemães são responsáveis em grande parte pela colonização do nosso estado do Rio Grande do Sul. A importância da imigração alemã no contexto social e econômico é reconhecida desde longa data. Diversos estudos sobre a imigração germânica vêm sendo realizados há várias décadas com obras que retratam o tema. Uma dessas obras é a Lenda do Veleiro Cecília, de autoria dos escritores Décio Aloysio Schauren e Friedrich Hüttenberger. Para falar sobre a obra e outros temas ligados à genealogia germânica, participam do Cidade Alerta de hoje, através de contato telefônico, o jornalista e radialista Heitor Meurer, que é assessor de comunicação do Genealogia RS, Décio Aloysio Schauren, escritor, Nélio Jair Schmidt, diretor do Genealogia RS. Também participa da programação Kelly Rachomater, zootecnista em Senador Salgado Filho, pesquisadora de imigração dos alemães russos no Brasil. A Kelly está comigo aqui no estúdio para falar sobre este tema. Essas são as atrações da programação deste sábado. Começo conversando com o jornalista, colega e radialista Heitor Meurer, que está participando através do telefone, via WhatsApp, desde a cidade de Novo Hamburgo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Donato. Prazer conversar com o colega. Obrigado por teres feito um esforço supranatural aí para conseguir juntar esse grupo tão importante hoje de manhã, ao vivo, contigo na Rádio Regional de Santo Cristo. Nós nos alegramos especialmente na assessoria do Genealogia RS com esta oportunidade, porque isso acontece também hoje, nesse dia 1º de maio, porque quem quiser conhecer a história que o Genealogia RS traz vai ver exatamente isso. Muito trabalho, trabalho e mais trabalho. Colonos que vieram do nada para entrar no nada, ganhar um pedaço de terra no meio do mato para, com uma enxada e algumas sementes, construir sua casa. É uma história muito bonita, e com isto, com certeza, o nosso diretor Nélio Schmidt tem muitas histórias a contar, porque já são 10 anos
e o Genealogia RS trabalha nessa direção. E quando falamos em história, nada melhor do que ter conosco também o Décio Schauren, que não apenas está presente como coautor brasileiro na obra da Lenda do Veleiro Sicília, mas outras obras, e com certeza ele vai falar sobre isso. Eu quero dar um abraço especial a quem não está na linha conosco, mas intermediou tudo isso no começo, que é aí da região de Santo Cristo, o André Hamann, é nosso genealogista, pesquisador. André, receba o nosso abraço, porque eu sei que está acompanhando o programa. E também a Kelly está aí no estúdio com vocês e outros colegas do jornalismo para a cobertura desta manhã. Muito obrigado, Donato. Eu posso passar os convidados para ti? Tu te encarrega deles? Sim, deixa comigo, Heitor. Me diga antes, Um abraço a todos. onde você trabalha aí em Novo Hamburgo? Eu trabalho em Novo Hamburgo com Rádio União FM, sou jornalista e radialista, tenho 2 programas lá, e sou assessor de comunicação do Genealogia RS, onde estamos tentando divulgação cada vez maior. O Nélio vai falar de algumas novidades que teremos já prontas para o dia 14 de maio, quando o Genealogia completa seus 10 anos. Então, este é meu trabalho hoje, 2 frentes, junto à Rádio União FM, que trabalha para Pelotas, temos rádio em Pelotas e em Porto Alegre, em todas as redes sociais, mas também agora este novo momento com o Genealogia RS, que está sendo uma experiência muito bonita, fechando 2 meses agora, e vamos tocar novidades pela frente, com certeza outras vezes aí com a Rádio Regional de Santo Cristo e jornais da cidade também. Heitor, Novo Hamburgo é uma das maiores colônias germânicas do estado, não? Em parte, sim, não mais hoje, a cidade já passou os 250 mil habitantes, mas quando os imigrantes vieram para cá, para São Leopoldo, praticamente toda a região, que hoje tem 20 municípios emancipados, eram todos pertencentes a São Leopoldo, pois foi para lá que os primeiros imigrantes, começando em 1824, vieram. E a história que o Décio está trazendo no livro O Veleiro Sicília, para esclarecer, inclusive, é do 5º ano dos primeiros imigrantes chegando aqui. Então, muitas levas vieram, e a proximidade que hoje Novo Hamburgo e São Leopoldo têm, são 10 quilômetros, faz com que desta história estejam presentes exatamente já alguns dos primeiros imigrantes, inclusive daqueles que vieram no veleiro conhecido como Sicília, mas curiosidade, aí vocês vão saber se é mesmo ou não. Então, Novo Hamburgo ainda tem essa tradição muito forte da germanidade, e conserva a sua tradição, e é pujante, já foi maior, foi um polo nacional do calçado, hoje diminuído, mas Novo Hamburgo é uma cidade muito importante dentro da área metropolitana, muito próximo à capital, 35 quilômetros. Você conhece o promotor aposentado e também colunista do Jornal de Novo Hamburgo, Ivar Hartmann? Sim, colega pessoal, amigo pessoal, trabalhamos juntos, e o Ivar é uma pessoa muito dedicada ao trabalho aqui na cidade, tem se envolvido com trabalhos sociais, hoje aposentado, mas continua escrevendo, e uma pessoa, uma sabedoria fantástica, e uma história e uma caminhada em muitos lugares aí do Rio Grande do Sul, onde ele trabalhou. Se não me engano, inclusive aí próximo de vocês, como promotor, né? Eu tenho um site de notícias chamado grandesantarrosanoticias.com e publico semanalmente também a coluna do Ivar no meu site. Ele me manda por e-mail e eu publico. Uma bela opção, uma bela opção. Aguardem em linha que já retornamos depois do comercial, tá? Cidade Alerta, aqui pela Rádio Regional de Santo Cristo, contando hoje com a participação de convidados através de contato telefônico, entre eles o Heitor Moira, jornalista e radialista, e Décio Aloysio Schauren, que é escritor. Heitor, se você tem outro compromisso e quiser então encerrar a sua participação, deixe o seu recado final. Obrigado pelo seu contato.
Sim, Donato, agradeço muito pela formação desse grupo e com certeza a história dos 10 anos do Genealogia será muito bem contada por nosso diretor. Ele sabe, inclusive, o que outros não sabem. E vai contar tudo na Santo Cristo hoje, através da Rádio Regional. Muito obrigado, Donato. A gente vai, em outros momentos, com certeza, ter possibilidade de estar com vocês. Essa história está recém começando. Tenham todos um bom programa aí com os convidados, tanto no estúdio quanto os que estão entrando de Porto Alegre através dos seus telefonemas. Para vocês, ouvintes da Regional, um prazer enorme ter conversado com vocês e continuamos à disposição em outros momentos. Donato, um abraço a ti. Nosso contato agora é com o escritor Décio Aloísio Schauren, que juntamente com o seu colega, também escritor, Friedrich Hittenberger, escreveu a obra A Lenda do Veleiro Cecília. Esta obra, em síntese, trata de uma pesquisa que neste mês completa 10 anos do Genealogia RS Teuto-Brasileiras, voltado para pesquisas genealógicas. E com a publicação dessa obra revela em detalhes a verdadeira história da dramática viagem de emigração de um grupo de colonos alemães que foram fundadores de Ivoti, Dois Irmãos, São José do Hortêncio e outras localidades, para as quais seguiram depois. Portanto, conosco, para a satisfação nossa e dos ouvintes, o escritor gaúcho Décio Aloísio Schauren, para falar mais detalhes desta obra. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Donato. Bom dia aos ouvintes da Rádio Regional. Bom dia, Kelly, Nélio, Heitor. É uma satisfação conversar com vocês aí. Eu quero dizer que eu tenho muitos parentes nessa região de Santo Cristo, Cândido Godóis, Cerro Largo, por essa região toda. Por que a lenda do veleiro Cecília? Por que lenda? Porque esse grupo, que foi um grande grupo de mais de 500 pessoas que emigraram da Alemanha em 1827 e só chegaram em 1829, veja, 2 anos depois. Esse grande grupo, ele sofreu um naufrágio no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra, já na entrada do Oceano Atlântico, e eles perderam tudo, inclusive seus documentos, seus baús, tudo eles perderam. Quando eles chegaram aqui, eles não tiveram documentos e, inclusive, não ficou preservada a história aqui, a história desse grupo. Não, em São Leopoldo, por exemplo, não se encontra nenhum documento contando a história desse grupo. Então, como é que a história chegou até nós? Através das pessoas, contando de geração em geração, quer dizer, a história oral. Mas a gente sabe que quando se conta um conto, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então essa história, ela ficou completamente distorcida. Ela acabou, pelo imaginário popular, se tornando uma lenda. Inclusive, os descendentes desse grupo, quando todos os passageiros desse navio faleceram, os descendentes acabaram não lembrando mais o nome do navio. Tanto que se fala a lenda do veleiro Cecília, mas o Cecília nunca existiu. Nós pesquisamos na Europa, em todos os portos de onde os alemães saíam, e não existe nenhum navio Cecília. E descobrimos que o navio se chamava Helena e Maria, não Cecília. Então, por isso, o que faz o livro? Ele faz permanentemente o confronto entre a lenda e a história real, que nós descobrimos através de muitos anos de pesquisa no Brasil, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, por onde esse grupo passou na sua viagem. Inclusive documentos nos Estados Unidos, quando se sabia apenas que a lenda tinha coisas que não podiam ser verdade, porque a gente descobriu alguns documentos aqui no Brasil
que contradizem a lenda. Então, o que foi que o estopim para nós começarmos toda essa pesquisa e descobrirmos toda essa história? Foi uma carta de um dos imigrantes, chamado Johannes Weber, que estabeleceu em Dois Irmãos, onde foi professor, foi pastor da comunidade evangélica. Esse Johannes Weber, quando eles os náufragos estiveram na Inglaterra, ele escreveu uma carta para sua mãe na Alemanha. A sua mãe e os irmãos depois emigraram para os Estados Unidos. E essa carta ficou lá preservada numa biblioteca no estado de Ohio. E esta carta, ela, depois de 200 anos, ela foi redescoberta. E ela dá todas as dicas para começar a descobrir a verdadeira história que a lenda havia distorcido. Então ela diz que o Johannes Weber viajou não no navio Cecília, mas no navio Helena e Maria, que o grupo não saiu de Bremen, da Alemanha, mas saiu da Holanda, saiu do porto de Texel, que o temporal, ou o furacão que eles sofreram, aconteceu em 1828 e não em 1827, como a história contava. Então, tem toda uma série de coisas que foram descobertas através dessa carta do Johannes Weber. E por aí nós soubemos por onde o grupo passou, como é que ele se formou, o que aconteceu. E aí nós pudemos pesquisar, então, e foi uma pesquisa de aproximadamente 10 anos, nós descobrimos uma infinidade de documentos na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, e que contam a verdadeira história, em contradição agora com a lenda, né? Então, inclusive os jornais da época, descobrimos uma infinidade de jornais da época que falam sobre a tragédia no Canal da Mancha. Então, é uma história fantástica que revela em muito de que a imigração não foi uma coisa que muitos escrevem de uma certa forma romântica, mas ela foi a realidade foi muito mais cruel do que se costuma contar. E quem é Friedrich Hittenberger? O Friedrich Hittenberger é um professor da cidade de Kaiserslautern, na Renânia-Palatinado. E ele, há muitos anos, ele estuda imigração dos alemães, tanto para o sudeste europeu, como para a América do Norte, Brasil, Argentina. Então, ele é um grande estudioso. E ele, há muitos anos, se dedicou a essa história, porque parentes dele vieram nesse grupo de imigrantes e acabaram indo parar em Santo Amaro, São Paulo. Então, ele teve um especial interesse por causa disso, né, na história. O que aconteceu? Ele escreveu um artigo sobre essa carta do Johannes Weber, que eu citei. E eu encontrei essa carta na internet, publicada por ele. Daí, como eu sou um estudioso dessa história da lenda do veleiro Cecília, acabei fazendo um contato com esse professor e decidimos fazer uma parceria com os meus estudos, principalmente aqui no Brasil, e os dele na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, e fizemos uma parceria para fazer esse livro e recontar essa história, depois de tantos anos de estudos. Décio, você falava antes das exaustivas pesquisas feitas em jornais e outros arquivos daquela época. É de se admirar que os alemães tenham preservado essa história, mesmo escrita em jornal da época. Sim, veja o seguinte, que quando, como eu falei, essa história ela foi preservada de forma oral aqui no Brasil, não está escrita, né? Em 1924, quando se comemorou os 100 anos de imigração aqui no Rio Grande do Sul, o padre Amstad, o padre, aquele que incentivou o cooperativismo no Rio Grande do Sul, esse padre então escreveu um livro, 100 anos de germanidade no Rio Grande do Sul. E neste livro
ele escreve o relato que ele ouviu dos netos e dos bisnetos já dos imigrantes desse desastre todo do Canal da Mancha, né? Então, o que ele escreve já não é mais a história original, né? Mas graças a isso, pelo menos uma parte disso ficou preservada, né? E agora que a gente descobre a história real. Naquela época, ele não tinha acesso aos arquivos, aos museus que hoje nós temos, graças aos modernos meios de comunicação. Nós nos comunicamos com a Europa com a maior facilidade. Naquela época não existia nada disso. E o Amistad, ele teve que se ater aos relatos que ele ouviu dos netos e bisnetos dos imigrantes. Então, por isso nós falamos assim, nós não estamos contestando o padre Amistad, ele usou os recursos que ele tinha na época. Nós, hoje, temos outros recursos. Inclusive, naquela época, os descendentes dos imigrantes não conseguiam mais retornar para a Alemanha, não conseguiam viajar. Hoje, depois de quase 200 anos, os descendentes têm uma certa facilidade de viajar na Alemanha, inclusive de encontrar parentes na Alemanha. E no livro, nós fizemos um histórico de cada uma destas famílias, de onde que eles eram, de que lugar, quem é que eram os pais, os avós, os bisavós, e quem é que era a primeira geração, quem é que eram os filhos que vieram da Europa, os filhos que nasceram aqui no Brasil, com quem que eles casaram, e todo mundo acaba se tornando parentes, né? Então, o próprio livro, ele é um prato cheio para quem gosta de genealogia. Quem faz a sua árvore genealógica vai encontrar muitas coisas aí. O pessoal dessa região de Santo Cristo pode pensar, poxa, mas onde é que nós entramos nessa história? Eu quero dizer o seguinte, que muitos descendentes dessas famílias dessa tragédia, que inicialmente se estabeleceram na região de São Leopoldo, ou seja, Dois Irmãos, Ivoti, São José do Hortêncio, né? Muitos descendentes foram para a região depois de Cerro Largo, de Cândido Godói, de Santo Cristo, né? Por exemplo, um nome que vocês conhecem muito bem aí em Santo Cristo são os Galas, não é? Sim. Aí tem uma rua Adolfo Galas, seminário. Tem um seminário Adolfo Galas, tem uma escola Adolfo Galas, porque ele foi um grande pároco aí de Santo Cristo, e ele foi um descendente do Kilian Galas que estava nesse navio, né? Então, o Kilian Galas, inclusive, ele era católico e a mulher era protestante. Então, quando eles casaram, eles resolveram fazer o seguinte contrato: os filhos homens que nascerem vão ser católicos e as filhas mulheres vão ser evangélicas, igual a mãe, né? Então, e os descendentes dele geraram depois um padre que foi o pároco de Santo Cristo, né? Padre Adolfo Galas, é. Por falar em Padre Amistad, Décio, por falar em Padre Amistad, você falava dele há pouco, pelo que me consta, ele é tido como fundador da primeira cooperativa de crédito rural do estado, na linha Imperial, em Nova Petrópolis, confere? Exatamente. O Padre Amistad foi um grande apoiador dos imigrantes alemães, dos colonos, e ele foi o incentivador do cooperativismo no Rio Grande do Sul. Então, além de ter escrito, preservado a história naquele livro dos 100 anos de germanidade no Rio Grande do Sul, ele foi uma das pessoas mais importantes para os imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul. Mas, além do padre Galas, que eu falei, dos Galas, tem outras famílias que estabeleceram nessa região de Santo Cristo. Por exemplo, os Holzbach. Os Holzbach, a maioria, eu acho que depois foi para Toledo, no Paraná. Mas aí em Santo Cristo, por exemplo, eles casaram com meus parentes Kuhn, né? Além dos Holzbach, tem os Welter, tem os Nedel, que tem uma história muito interessante, que se estabeleceram principalmente na região de Cerro Largo, né? E assim tem muitas famílias, porque se a gente olhar os nomes dos passageiros daquele navio,
a gente pode dizer, puxa, mas o meu sobrenome não está aí. Mas acontece que com os casamentos depois, as filhas mulheres casaram, então já não preservaram mais o sobrenome, mas se a gente for estudar a história, todos nós vamos encontrar antepassados que estavam nesse navio Helena e Maria, desse desastre do furacão no Canal da Mancha. Por falar em Holzbach, eu tenho um tio chamado Levino Persch, da linha Divisa, aqui em Santo Cristo, 94 anos, com saúde perfeita, que mora lá em Toledo e era casado com a Lúcia Holzbach. Eles realmente foram para a região de Toledo na década de 1950, 60. Muitos daqui foram para lá. Exatamente, Donato. Eu tenho um primo distante, de sobrenome Kuhn, e são desses Kuhn aí da linha Salto de Cerro Largo. Sei. E a mãe era Holzbach. A mãe era Holzbach. E eles foram para a região de Toledo. Inclusive esse Kuhn, ele nos comprou mais de 20 livros para distribuir para os seus tios aí em Toledo, no Paraná. Porque efetivamente são descendentes do Johann, agora me fugiu, do Johann Nikolaus Holzbach, que veio lá do Hunsrück e estava nesse navio. Por falar em Kuhn, Décio, você falou de Cerro Largo, um famoso rábula da região aqui, o mais famoso que eu conheci, e falecido já há algum tempo, chamava Marcelino Kuhn. Ele fez muito júri aqui na região, não sei se você chegou a conhecer de nome. Não, esse eu pessoalmente não conheci, mas inclusive eu falo em Kuhn porque eu, junto com Felipe Kuhn Braun, nós escrevemos um livro que se chama 500 anos da família Kuhn. Então, esse livro é sobre esses Kuhn, começando lá em mais ou menos 1500, ou antes de 1500 ainda. Quer dizer, antes do descobrimento do Brasil, nós descobrimos antepassados Kuhn lá na Alemanha. E escrevemos toda a história até os dias atuais. Então é um livro de 600 páginas, 500 anos de história da família Kuhn. Décio, por falar em arquivos de genealogia, eu estive em 2017 lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos, onde existe a maior biblioteca de arquivos digitais de genealogia do mundo, que é dos Mormons. Eu fui lá na biblioteca, acessei um computador e digitei o nome de um dos meus antepassados, Johann Heinen, e aparece lá parte da história da migração da família Heinen, que veio ao Brasil, na região de Santa Cruz do Sul, em 1862. Você conhece esse arquivo? Sim, tenho usado muito o site dos Mormons. Eu não conheço o arquivo, não estive nos Estados Unidos, mas eu sei que os Mormons têm o maior arquivo genealógico do mundo, com mais de 2 bilhões. Na época eram bilhões de famílias. Só um detalhe, Décio. É um negócio fantástico. Só um detalhe, são só nomes de pessoas falecidas, não tem nome de ninguém que ainda esteja vivo. Isso é um detalhe interessante. Sim. São nomes de pessoas. Até porque existe uma legislação nos Estados Unidos, como na Alemanha, que você não pode publicar o nome de pessoas ainda vivas. Inclusive na Alemanha, em livros, se você divulgar o nome de uma pessoa viva, você tem que ter manifestação autorizada por escrito para publicar nomes. No Brasil, essa legislação está recém começando, porque eu escrevi alguns livros. Escrevi o livro da família Schauren, da família Kuhn, da família Rauber, entre outras, e colocamos nomes de pessoas ainda vivas, né? Mas isso já na Alemanha não pode. Eu estive 2 vezes, durante 1 mês inteiro na Alemanha, pesquisando história, pesquisando antepassados. E eu quero dizer como da Alemanha, a maioria do pessoal veio da região da atual Renânia-Palatinado, do Saarland, né? Então, ali, por exemplo, os católicos vão encontrar todo
todos os antigos livros de registros de batismos, casamentos e óbitos no arquivo da Diocese de Trier. Trier fica próximo de Luxemburgo, França, né? E é a cidade mais antiga da Alemanha. Ela foi fundada no ano de 17 antes de Cristo ainda. E, inclusive, ela foi a segunda capital do Império Romano. 7 imperadores de Roma moraram em Trier, que muita gente não sabe isso, mas é uma história fantástica, né? E nessa cidade, então, tem a diocese mais antiga da Alemanha e o arquivo com os livros, os antigos livros de registro de batismos, casamentos e óbitos. Claro que esses livros começam, a maioria, depois de 1600, porque antes não havia registros da Igreja Católica, né? Nem da Igreja Evangélica, né? Então, no Concílio de Trento, que se realizou em 1549 a 64, eu acho, nesse concílio se decidiu que todas as crianças que seriam batizadas deveriam ser registradas em um livro de registro, e onde constaria o nome dos pais, né? Depois, em 1789, quando acontece a Revolução Francesa e se cria a República Francesa, a República Francesa iniciou pela primeira vez os registros civis. E os registros civis são importantes para a pesquisa. Por quê? Porque além de constar o nome dos pais da criança que foi registrada, constam o nome dos avós paternos e maternos. Então, através desses registros que os franceses iniciaram na Alemanha, porque a República Francesa ocupou toda essa região da Alemanha do lado esquerdo do Rio Reno, então tem os registros civis que vão nos ajudar muito nas pesquisas, porque tem 3 gerações. Tem a pessoa que nasceu, os pais e os avós, né? Então, são dicas importantes para quem vai pesquisar genealogia, que existem esses documentos. Claro que na Alemanha, muita coisa foi destruída pelas guerras. Por exemplo, os registros iniciais da Igreja Católica, quase todos foram destruídos na Guerra dos 30 Anos, 1618, 1648. Vocês imaginem uma guerra que durou 30 anos e, basicamente, essa guerra era um conflito de protestantes contra católicos, né? Na verdade, foi uma briga pela hegemonia da Europa entre os Habsburgos, que eram católicos, e os Bourbons, que eram católicos, mas se colocaram ao lado dos protestantes porque estavam disputando a hegemonia da Europa com os Habsburgos. Então, sempre eu digo que para você fazer genealogia, se não conhecer um pouco de história, vai acabar dando com os burros na água, porque é fundamental o conhecimento de história para se estudar genealogia. Também todos os nossos antepassados, eles não eram simples nomes e datas de nascimento e nome de local, mas eles tinham sangue correndo nas veias, eles tinham uma história, eles lutavam para conseguir vida melhor para suas famílias, e em função disso é que muitos vieram para o Brasil e foram para os Estados Unidos e outras regiões do mundo. De registrar, escritor Décio Schauren, a importância dos registros religiosos para a história da humanidade, não só na Alemanha, mas também aqui no Brasil, né? Sim, sim. Então, como eu digo, os primeiros registros são os registros religiosos, e as pessoas se preocupavam muito mais, vamos dizer, em fazer o batismo da criança do que em fazer um registro civil, mesmo depois que os registros civis existem. Aí em Cerro Largo, por exemplo, eu descobri uma família que em 1940 e alguma coisa, eles não haviam feito o registro de casamento no civil. Eles apenas tinham casado no religioso. E aí a mulher faleceu e o marido foi para fazer o inventário. E o dono do cartório disse para ele: não, mas você não é casado. E de fato ele não era casado no civil.
ele disse, não, eu sou casado e tenho 10 filhos. E o escrivão disse, são todos ilegítimos. Então, eles tiveram que fazer um casamento post-mortem para que os filhos se legitimassem. Então, isso acontecia muito. O pessoal se preocupava em ter o registro de batismo, de casamento da igreja, não o do civil, né? E por isso é mais fácil. A dica é essa, para quem vai pesquisar nos registros eclesiásticos, tanto católicos como evangélicos, né? Então é importante começar por aí. E também os registros de cartório são mais difíceis, né? Porque a maioria dos cartórios não dá acesso para pesquisadores manipularem os livros, né? Outra grande fonte, Décio, sempre... outra grande fonte de informação que muitas pessoas não dão muita importância são os cemitérios. Eu já tirei fotos em muitos cemitérios mundo afora, na Turquia, na Bulgária, na Hungria, na Rússia, e aqui em Santo Cristo, evidentemente, tem o registro de quase todos os túmulos do nosso cemitério municipal aqui da cidade. É uma importante fonte de pesquisa também, se não tem outra forma de encontrar algum dado. É importante, inclusive, que as autoridades se preocupem com a preservação dos cemitérios, porque muitas vezes vieram famílias da Alemanha e os registros acabaram se perdendo e não se sabe de onde é que essas pessoas eram, né? De onde era a família, onde é que é a origem da minha família na Alemanha, por exemplo. Então, em muitos casos, se encontrou nas lápides dos cemitérios o nome do lugar onde um certo imigrante havia nascido na Alemanha. Então, os cemitérios são uma fonte de pesquisa muito importante, eu diria até são um museu a céu aberto. Décio, você certamente também tem incluído em seus estudos alguma coisa relacionada com os alemães russos, que são também um importante contingente étnico que nós temos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. A recuperação da história dos alemães russos é muito importante, por isso eu queria cumprimentar a Kelly, que está fazendo um trabalho nesse sentido. Apesar de já ter muita coisa escrita sobre os alemães russos, mas para quem não sabe, né, em 1750 houve uma imperatriz alemã que casou com um rei, o czar da Rússia, né? E essa imperatriz, que se chamava Catarina a Grande, ela convocou alemães para irem povoar e colonizar grandes regiões da Rússia. E estes alemães depois vieram, eles lá por 1900 e alguma coisa, 1918, acho, muitos deles imigraram da Rússia e acabaram vindo para o Brasil, até bem antes disso já. Então, essa história dos alemães russos é importante se fazer uma recuperação. E eu sei que a Kelly está trabalhando para escrever um livro sobre isso. E eu desejo que ela tenha muito sucesso com esse livro, porque isso é muito importante, né? A Kelly vai nos trazer. A Kelly vai nos trazer mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Kelly Rachomater. Donato, sim. Antes de nós entrarmos, nós darmos a palavra para Kelly, é muito importante uma coisa, porque muitas pessoas vão se perguntar, mas onde é que eu compro esse livro do Décio Chauri? Se vocês entrarem na internet e escreverem Genealogia RS, tudo junto, Genealogia RS, vocês vão acessar o site do Genealogia RS, que foi o que publicou esse livro, esse meu livro, e do alemão Friedrich Hüttenberger. Então, essa é uma forma de contato. Outra forma é entrar em contato telefônico, WhatsApp, com o nosso diretor Nélio Schmidt, mas o telefone dele é no 51 99 185 9712.
Eu vou repetir para quem quiser anotar: 51 99 185 0712. Então, dessa forma, vocês terão possibilidade, inclusive para quem se interessar por esse livro, A Lenda do Veleiro Cecília, tem a possibilidade de adquirir esse livro. E eu tenho certeza que quem ler o livro não vai se arrepender de ter comprado o livro, porque são muitas informações, e muitas informações absolutamente inéditas, que nunca foram publicadas. Então, que inclusive revelam um aspecto muito mais real da história da imigração alemã do que a versão meio romântica. Eu queria te agradecer muito por participar desse programa e por poder contar um pouco do que a gente pesquisou, do que a gente descobriu e escreveu nesse livro. Antes de encerrar, Décio, a sua família Schauren é natural de qual região da Alemanha? Do Vale do Rio Mosel, de Merl, que hoje é uma parte da cidade de Zell-Mosel, que é uma cidade vinícola na beira do Rio Mosel, e as encostas dessa região são todas elas cobertas de parreirais. Então, é uma das regiões da Alemanha de onde tem os vinhos mais famosos. E quem for dessa região e for um dia para o Vale do Rio Mosel, vale a pena fazer um passeio de barco pelo Rio Mosel, comer uma cuca e tomar uma cerveja, e vocês não vão se arrepender, porque é deslumbrante, é muito lindo. Aqueles prédios todos preservados da Idade Média, com as floreiras nas janelas, é uma coisa espetacular. Vale a pena fazer um passeio aí nessa região, onde vieram também os meus antepassados Schauren. Me parece, Décio, que aqui de São Cristo a maioria dos descendentes germânicos tem origem na região do Hunsrück. Sim, sim. O Hunsrück, ele fica entre o Rio Reno e o Rio Mosel. É a parte alta, no meio desses dois rios. Isso se chama o Hunsrück, uma região montanhosa. Antigamente era uma das regiões onde tinha pessoas muito pobres, né? E por isso, inclusive, muita gente dessa região imigrou, e o Vale do Rio Mosel fica junto ali, né? Eu tenho os meus Schauren, inclusive se originaram da localidade de Schauren, e fica lá no alto do Hunsrück. O que significa Schauren? Significa, no alemão antigo, significa celeiros, porque nessa localidade ficava um celeiro. Os servos, naquela época dos senhores feudais, entregavam a parte da sua produção, porque ninguém era proprietário. Os senhores feudais é que eram os proprietários das terras e davam um lote para cada um cultivar, mas eles não eram os proprietários, então eles tinham que entregar uma boa parte da produção para o senhor feudal. Então, lá em Schauren existiam celeiros, onde eles entregavam e onde era armazenada a produção que era devida ao senhor feudal. Então, o meu sobrenome ele se originou porque uma pessoa desta localidade de Schauren foi para o Vale do Rio Mosel, e então, na época, para fazer os registros paroquiais, os registros de batismo, como eu falei, os pais eram obrigados a ter um sobrenome. Então, eles adotaram o nome da localidade de origem, que era Schauren. Então, vejam só como é que os nomes se formaram. Além de muitos outros que tinham nomes que vinham das profissões, né? Como Schmidt, Schneider, etc, etc. Décio, para fins de registro, para seu conhecimento, a família Heinen, dos meus antepassados, vieram da pequena cidade de Mittelreidenbach, no Hunsrück. E eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa, Luciana, em 2012, conhecer a pequena cidade e visitar alguns parentes. Muitas pessoas daquela região, como você dizia, vieram para o Rio Grande do Sul e se esparramaram por todo o estado. Fique ainda um pouco conosco, Décio, por favor, que eu converso rapidamente com a Kelly Racho-Matter, descendente de alemães russos. Kelly, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia Donato, bom dia Décio, bom dia todos os ouvintes da Rádio Regional. É um prazer estar aqui nesse sábado bonito de sol,
uma temperatura agradável e falar de um assunto que eu sou completamente apaixonada, que é a nossa imigração alemã-russa, mas uma parte também da minha família também é do Hunsrück e Schwarzwald. Então, assim, eu tenho de tudo um pouco. Eu me lembro de tempo de criança, a minha avó materna é da linha divisa, da família Persch, né? E ela falava na época que ficava bem perto dali, a linha 15, outras localidades do interior de Santa Rosa, né? De Russelinha, né? Famoso Russelinha que concentra naquela região, né, Kelly? Isso, então os alemães russos, assim, bem rapidamente, né, para a gente situar um pouquinho, para quem não conhece a questão da história dos alemães russos, ele é um grupo étnico, né, eu espero ter oportunidade de falar mais sobre isso, Donato, em outro momento, porque é muita informação realmente, mas nós somos a maior colônia alemã-russa do Brasil hoje, né, a região, na época, era a colônia Guarani, então recebeu a maior quantidade de imigrantes alemães russos, principalmente no período de 1908 a 1914, então antes da Primeira Guerra. Depois ainda teve algumas famílias que vieram 22, 23, mas poucas famílias, a maioria, a grande parte realmente veio antes da Primeira Guerra, no período realmente ali da Revolução Russa, na Rússia, né, que foi o grande determinante, assim, para esse pessoal conseguir... na verdade, teve que sair de lá, não que conseguiram, mas eles na verdade tiveram que sair, não foi uma opção desejada, mas foi a única opção, né? Então, assim, é uma história muito complexa, de muitos detalhes que são ainda desconhecidos e que agora, na verdade, estou fazendo uma pesquisa com relatos das histórias das famílias, quem eram as pessoas que vieram para cá. Porque a questão histórica em si, assim como o Décio disse, o relato histórico em si já tem muita literatura, mas nós precisamos saber mais quem eram essas pessoas, o que realmente motivou essas pessoas a sair de lá. Décio, depois dessa rápida introdução do assunto da história dos alemães russos aqui na nossa região, eu quero lhe agradecer pela gentileza da participação aqui do Cidade Alerta e cumprimentá-lo pelo seu trabalho exaustivo de pesquisa e de autoria deste livro, que espero também poder conhecer e ter o prazer de ler, A Lenda do Veleiro Cecília. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Donato Rainer. E obrigado aos ouvintes da Rádio Regional, dessa região de Santo Cristo, pela sua audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, até outra oportunidade. Bom dia. Kelly, então, como você dizia, a história, ela tem seu período principal concentrado ali no início dos anos 1900. Isso, dos alemães russos, sim, que vieram ao Brasil, foi motivado, na verdade, pela Revolução Russa, né, no Império Russo, e a Revolução Russa comunista, né, que na verdade teve uma perseguição muito grande, os alemães sofreram uma perseguição enorme por parte do governo comunista na época que estava se instalando na Rússia, e eles foram, na verdade, muito perseguidos por sua etnia, por serem alemães, pela sua religião, que eles eram, né, predominantemente cristãos, e isso também foi um grande motivo de perseguição a eles, e motivou, então, a saída de muitas dessas famílias. Uma parte que conseguiu sair, então, é justamente da região da Volínia, que é os que migraram para o Brasil e colonizaram a nossa região aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na antiga colônia Guarani, que vinha, na verdade, essas localidades, nós podemos citar a localidade entre a linha São Salvador e a linha Silva Jardim, até a linha divisa, então, Santo Cristo. Nesse quadrante aí é que se localizaram essas famílias. Kelly, na localidade, então, aqui, nas localidades do interior de Santa Rosa, essa cultura é muito forte, muito preservada, né? Sim, sim. Nós somos ainda um grupo bem que conseguiu manter, né, muito da cultura alemã, da nossa história, porque eles, na verdade, sempre viveram muito isolados, por ser um grupo étnico bem específico, único, né, com características únicas, se mantiveram
quase que isolados, né? E isso manteve, de uma certa forma, melhor a sua cultura, a gente preserva, né, o idioma alemão, o outro, na verdade são vários dialetos, mas o dialeto aqui a gente sempre ficou conhecido, né, como o outro tipo de alemão, que eram os alemães russos, então diferente da colonização de Santo Cristo, de Cerro Largo, de Cândido Godói, então, mas também, que são outros, de outras regiões, né, do Hunsrück, do Schwarzwald, enfim, e então esses alemães russos aqui da nossa região, a grande maioria, quase que na sua totalidade, vieram da região da Volínia, tá? Porque isso também, num outro momento, gostaria de explicar melhor isso, que dentro do Império Russo também houve várias colônias diferentes dentro do Império Russo. Kelly, nós vamos fazer um programa específico, você e eu aqui, em breve. Estou em contato agora com o Nélio Jair Schmidt, que é o diretor de genealogia RS, para também participar rapidamente da nossa programação. Infelizmente, na ligação em grupo antes, não foi possível contar com o Nélio. Seja bem-vindo, bom dia. Em Porto Alegre tudo bem, apesar de probleminhas aí, mas já estamos melhorando, todo mundo aí. Nélio, qual é a sua profissão? Eu sempre trabalhei em áreas de vendas, gerência, trabalhei na Kepler Weber de Panambi, trabalhei em várias outras empresas grandes aí. E tenho 73 anos, estou aposentado desde já uns 21 anos. E desde então tenho me dedicado à pesquisa genealógica. Os Schmidt daqui são seus parentes próximos? Olha, eu não tenho essa relação levantada, mas eu acredito que um irmão do meu trisavô, Jacó Schmidt, tenha ido para esses lados, lá por 1860. Tá, e a sua família então é natural de que região da Alemanha? É da região do Hunsrück, Birkenfeld. Ah, e de que ano vieram seus antepassados mesmo? 1846, instalado em Picada Café. Picada Café. E de lá se esparramaram por todo o estado? A família foi pequena, porque o meu imigrante, Schmidt, ele faleceu antes do embarque. Então veio somente a viúva, de sobrenome Kuntz, veio com 2 crianças, uma de 9 e outra de 14 anos. E depois, mais tarde, veio mais um outro filho casado. Então ficou uma família muito reduzida, porque a família Schmidt se reduziu, né? Ficou esmilinguida, como se diz. Nélio, no caso, qual é o trabalho principal dessa instituição chamada Genealogia RS? Nós agora, dia 14 desse mês, estamos fazendo 10 anos. Uma pena que não vai dar para comemorar presencialmente, mas vamos ver o que vamos fazer. O nosso objetivo é angariar acervos, digitalizar livros, fazer levantamentos em cemitérios, promover festas de família, escrever livros de família. Nós temos uma série de livros e a principal é Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul. Estamos com 3 livros já lançados há mais tempo. Estamos fazendo o quarto volume, tá? E para o ano que vem estou de namoro com a Kelly. Estamos pensando em alguma coisa aí para fazer algo, umas conversas assim, mas tem que ser mais bem elaborado esse processo e de repente o Genealogia RS produzir esse livro também. Você conhece pessoalmente já a Kelly? Pessoalmente não, mas já há bastante tempo via internet. Nélio, me diga o seguinte, com relação a esse trabalho dessa genealogia RS, certamente também existe uma pesquisa dos sobrenomes germânicos mais comuns no estado, não? Sim, nós temos hoje um banco de dados com 1.600.000 registros de nome. E qual é o sobrenome mais comum do estado? Me parece que é Ruschel, não? Não. O sobrenome mais comum seguramente são 4. É Schmidt, Schneider, Becker e Miller. Esses são os mais comuns. Mas pelo trabalho do André, o André Rama, não sei se você conhece ele pessoalmente, Sim, ele fez... o André Rama
Ele fez um trabalho nesse sentido também. André Amann participa do nosso grupo, ele inclusive nos ajuda a fazer a edição dos livros, né? No tocante ao índice onomástico, é um grande companheiro aqui, mora aqui pertinho em Montenegro, não? Essa região foi fundamental, Montenegro, São Leopoldo, para depois nós termos a interiorização da colonização alemã se projetando para muitas regiões do estado, inclusive a nossa. Sim, a gente sabe de muitas famílias que foram para essas regiões. Eu, ano passado, estava na previsão de ficar 2 semanas por aí, né? Inclusive a gente ia participar de festas de família e família Stockmans e tal. No fim, por causa da pandemia, não aconteceu nada, né? E a gente inclusive ia conhecer vocês aí, nós ia bater na porta de todo mundo aí para, inclusive, conhecer pessoalmente a Kelly, né? Você não conhece pessoalmente a nossa região, então? Conheço, já passei por aí, mas não com pesquisas, mas sim a passeio e tempo que eu trabalhava na Kepler Weber, né? O meu sogro falecido, ele era de Santa Rosa e a minha sogra de Santo Ângelo. Qual é o sobrenome dele? Dele era Rieger. Rieger? Rieger. São tchecos, boêmios. Aqui. E a minha sogra, então, pomerana, né? Prata. Com relação especificamente à história dos alemães russos, você também tem alguma pesquisa sobre isso? A gente tem alguma coisa, porque existem colegas nossos, do nosso grupo, né? Nós temos cerca de 8.200 e poucas pessoas no nosso Facebook, então, onde tem pessoas lá que têm material que são daquela origem, né? E querem dar a sua contribuição com o que sabem para fins de edição de um livro, né? Ou mais de um. Volto a conversar rapidamente ainda com a Kelly, nós já estamos nos dirigindo para o fim do programa, para saber dela detalhes sobre esse estudo que ela está fazendo e este livro que ela pretende escrever para quando, Kelly? Bom, esse livro está em andamento, né? A gente espera que, quem sabe, até o final do ano que vem, se conclua esse trabalho, que na verdade esse trabalho nunca é concluído, né? Porque a gente sempre está aprendendo mais e quando você entra nesse mundo aí de pesquisa histórica e se apaixona por isso, é sem fim, né? Você sempre tem mais informações a buscar. E é muito gostoso de trabalhar com isso, trabalhar com pessoas, conhecer as pessoas. E eu peço aqui então a oportunidade, Donato, para falar num outro momento realmente de muita coisa que está acontecendo hoje envolvendo os alemães russos no mundo inteiro. E é um grande movimento que está acontecendo e nós aqui do Brasil também podemos fazer parte desse processo. E isso me alegra muito de saber que eu estou vivendo também dentro desse momento histórico mundial, né, dos alemães russos como grupo étnico alemão e agora num movimento de fortalecimento do reconhecimento como grupo étnico alemão. Então, assim, é muito, muito importante e eu peço, então, um espaço realmente para poder falar muito mais sobre essa nossa cultura, nossa história. Nélio, aí na região da Grande Porto Alegre existe um contingente significativo de alemães russos, não? Olha, eu não tenho esse levantamento em números, mas que existem. Não acredito que tenha mais do que na região aí da Kepler, na região de vocês. Quero agradecer também a participação do Nélio Jair Schmidt, falando diretamente da capital do estado. Ele que é o diretor de genealogia RS, esse importante trabalho que vem sendo realizado para preservar a nossa cultura germânica. Peço escusas pelos problemas de ordem técnica que não possibilitaram a interação do nosso amigo Nélio junto com o Décio e também com o Heitor. Agradeço a sua participação e eu parabenizo pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade aí, tá? Ok. Kelly, rapidamente, para que o nosso ouvinte
tenha um pouco mais de informações a seu respeito. Você, eu dizia, é zootecnista, reside no interior de Salgado Filho, é filha de quem? Então, eu sou a Kelly Rajo Mater, né, a filha do Willy Rajo, ali na linha 15 de novembro, onde nasci e fui criada, e tenho muito orgulho de ser ali do interior de Santa Rosa, que é o que me moldou, que fez eu ser quem eu sou, né, e eu tenho muito orgulho disso, orgulho das minhas raízes, da minha história, da minha família. E é justamente esse orgulho de ser alemão russo especificamente, assim, que esse trabalho todo no mundo hoje está baseado. Então, que nós realmente voltemos a se conhecer, se reconhecer como povo realmente alemão-russo, com uma história riquíssima, muito pouco conhecida, né, dentro da Alemanha, inclusive. Hoje está se fazendo um trabalho muito forte. É um momento, como eu disse antes, é um momento único que nós, alemães russos, estamos vivendo no mundo, e tem muita informação a ser repassada e a ser trabalhada, e vai ser um prazer se eu puder falar mais sobre isso num outro momento. Com certeza, nós vamos fazer um programa exclusivo sobre esse tema, com você vindo ao estúdio num dos próximos sábados. Vamos agendar, e por hora lhe agradeço pela rápida participação, ilustrando o nosso programa Cidade Alerta deste sábado sobre genealogia RS, e também parabenizo pelo seu trabalho de pesquisa incessante e pela obra que certamente será lançada em breve. Obrigado pela participação e pelo trabalho. Eu que agradeço, Donato, a oportunidade, e já agradeço de antemão a próxima oportunidade, então, que terei em falar mais, explanar mais sobre esse assunto. E agradeço a todos os ouvintes da Rádio Regional e desejo a todos um ótimo sábado. Obrigado. Nós voltamos a agradecer mais uma vez aos nossos entrevistados de hoje, o jornalista e radialista de Novo Hamburgo, Heitor Meurer, o escritor Décio Aloysio Schauren, Nélio Jair Schmidt, diretor de Genealogia RS, e a zootecnista e pesquisadora da imigração alemã-russa no Brasil, a Kelly Rajo Mater, residente atualmente em Senador Salgado Filho. Da mesma forma, nossos agradecimentos aos nossos colaboradores. Igualmente, nossos agradecimentos aos nossos ouvintes, especialmente aqueles que nos acompanham semanalmente nesta programação. Esperamos estar de volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Bom dia e até lá. Cidade Alerta voltará no próximo sábado. Obrigado e até lá. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort.
sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland.